O Ceará tá trazendo um zagueiro do exterior. O nome dele é Sidney, tá? É um zagueiro realmente muito experiente, é um jogador de 33 anos. O currículo dele é invejável. O currículo dele, ele tem uma base lá no Internacional, acho que jogou com o Guto na base do Internacional, eu acho. E aí ele passa pelo Benfica de Portugal, passa pelo Besiktas da Turquia, passa pelo Espanhol na Espanha, Deportivo, Real Betis, jogou contra Real Madrid do Cristiano Ronaldo, jogou contra Barcelona do Messi, muitos e muitos anos no futebol espanhol. Acho que, deixa eu ver aqui, uns 7 anos no futebol espanhol. E aí, em 2022, ele volta para o futebol brasileiro, joga um pouquinho no Cruzeiro, fez apenas 2 partidas, e aí eu fui pesquisar o que foi que houve, é porque era bem naquela hora, naquele momento de transição ali do Cruzeiro para a SAF, aí o Ronaldo meio que fez uma limpa ali de quem tinha maiores salários e acabou dispensando alguns jogadores, né? E ele estava se recuperando de lesão, foi para o Goiás, e aí demorou para se recuperar um pouco dessa lesão, fez apenas 5 jogos, e aí no meio do ano acabou sendo liberado e voltou para a Espanha, voltou para o Las Palmas lá da Espanha e fez parte do elenco aí que subiu para a primeira divisão lá do Campeonato Espanhol. Chegou a fazer ainda 21 jogos e 1 gol nessa última temporada. Não é um jogador parado. Se ele vem bem fisicamente, eu acho que vem, cara, ele tem tudo para assumir a titularidade. É um zagueiro canhoto, tá? De muita força física, tem um bom passe, pelo menos pelos lances que a gente viu. Eu não lembrava dele, eu não conhecia. Fui ver os lances, mas é um cara de lançamentos longos, chegada, de arrastar também, às vezes aparecer como elemento surpresa. Aparece bem dentro da área também para cabecear, faz alguns gols, né? Então, é um jogador que parece ser interessante, Klaus. Vindo com boa condição, é titular fácil desse time do Ceará. Exatamente, Douglas. É um bom jogador, né? Tem uma sequência boa no Betis, tem uma sequência boa também agora no Las Palmas. Passou um período sem jogar muito no Cruzeiro e no Goiás. Olhando para o que tem no mercado, e a gente, de certa forma, demorou um pouco para agir em relação a zagueiros, até porque há 15 dias atrás a gente estava dizendo que a nossa defesa não tinha problema. Eu estou enganado? Foi dito que esses jogos de 3-0 foram pontuais. Cara, então assim, a gente está agindo com ação corretiva, né? Não é dentro de um planejamento. Já seria uma ação corretiva. Você ter que trocar ali e dizer, não, estou precisando de zagueiros, na janela eu vou precisar já ter jogadores aqui para nossa zaga. Hoje, a chegada do Cisne é uma ação corretiva emergencial, porque se viu, mais uma vez, uma partida muito ruim dos nossos zagueiros. Então, a gente acaba tendo a necessidade urgente de trazer zagueiros. Ele tem 33 anos, eu não acho uma idade absurda para um zagueiro. Só para ter como comparação, vários jogadores com 32, 31 anos chegaram em clubes e são zagueiros e conseguiram ter uma sequência bastante longa. 33 anos você pode ter aí pelo menos 2 a 3 anos de um bom nível técnico para um zagueiro. Então, se ele tiver sequência, se ele tiver condições físicas, né, porque ele também sofreu um pouquinho com lesões, os números que ele apresentou no Las Palmas, né, que até uma amostragem boa, 21 jogos, né, número de recuperações tem uma média acima dos nossos zagueiros, passes, percentual de acerto de passes 96%, é excelente para um zagueiro. Sim. A maneira como ele conduz a bola até o ataque é muito positiva. Se ele tiver sequência, eu não tenho dúvida que ele vai ser o zagueiro principal do Ceará. Inclusive, é muito interessante porque ele tem facilidade para jogar na direita e na esquerda. Prefere jogar pela direita, né? Mas ele também joga pela esquerda. E essas informações que eu estou pegando e passando para vocês vêm do vídeo do FB Scout, tá? Com o Felipe. É Felipe, não é o nome dele? Felipe, sim. Com o Felipe, que faz um trabalho de prospecção ali de dados, informações muito bom. Sigam lá e se inscrevam no FB Scout, tá? Muito boa mesmo o conteúdo lá do Felipe. Boa, boa. Tá aí. Então, o Ceará em negociação. Eu até peguei uma imagem porque eu estava preocupado com a questão física dele. E o Felipe trouxe também o histórico de lesão. Todos esses dados, teoricamente, assim, se você coloca para o analista de desempenho, analista de mercado, ele consegue, tá? Eu não sei se o Ceará foi atrás disso, certo? Mas pelo menos o Felipe lá do FB Scout foi. Então ele trouxe vários dados desse jogador, inclusive esse de histórico de lesão. Ele realmente sofreu muito com lesão em 2017, 2018, só que em 2019
ele já diminui um pouco aí o número de lesões, né? Foi para 3, estava tendo 7 em 2018. E aí em 2020 teve apenas 2, ficou 31 dias fora no ano todo. Em 2022 ficou 14 dias fora e em 2023 18 dias fora, né? Então, realmente assim, jogador de futebol tem, né? Todo jogador de futebol tem um certo histórico de lesão, acontece lesão muscular, lesão muscular mais comum, né? Mas pelo menos ultimamente, do ano passado para cá, diminuiu bastante esse histórico dele, esse percentual, né, de lesões do jogador. Então, a primeira coisa que eu estava preocupado era isso, a questão física, porque saber jogar bola, esse cara sabe jogar. Pelos lances que eu vi, assim, tem um currículo muito bom, né? Tem experiência, jogou na Espanha muitos anos em alto nível, o Campeonato Espanhol, como titular. Então, como ele vem da segunda divisão agora, deu uma baixada aí do nível, mas mesmo assim não dá para dispensar o histórico dele. Ele ajudou lá o time do Las Palmas a subir a primeira divisão. Então, me parece que tem uma boa chance de ser, sim, uma boa contratação, uma boa aposta. Um jogador livre no mercado, que estava doido para viajar para o futebol brasileiro, tentou ano passado, mas é como eu falei, chegou no Cruzeiro no meio daquela mudança lá de SAF, que dispensaram um monte de jogadores Sim. para diminuir a folha. E aí depois vai para o Goiás, só que passa pouco tempo no Goiás, ele estava ainda se recuperando de contusão, aí volta lá para a Espanha no meio do ano. Então, assim, que seja mais uma oportunidade para ele, e acho que é do interesse do jogador, sim, né? Dar essa reta final de carreira, que eu acho que ele deve ter aí uns 2 ou 3 anos ainda de carreira pela frente, dar essa reta final aqui no futebol brasileiro. Tomara que dê certo, vou torcer muito, né? Vou torcer muito que dê certo. A gente estava precisando sim de mais um zagueiro, a gente tem sofrido muito, né, Klaus? É impressionante como chegam naquela apresentação de departamento de futebol. Aquela justificativa, até hoje, eu não consigo entender como é que tiveram coragem É de só para Cara, falar isso. só antes de falar sobre isso, é porque eu vi essa questão do Cruzeiro e ela é interessante porque o torcedor pode dizer assim: ah, nem deu certo no Cruzeiro. Vamos por partes. O, 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 o Sidney foi contratado em 2021, tá? Dezembro de 2021, vindo do Betis. Foi. O que é que aconteceu? O Alexandre Matos contratou ele, certo? Então, ele ficou o início do ano de 2022 no Cruzeiro e aí entrou o Ronaldo, certo? Quando o Ronaldo entrou, viu que o salário do Sidney era muito alto. O salário dele era dos mais caros. Não se adequava à nova realidade do Ronaldo. Aí ele dispensou o Sidney. Ponto. Foi isso. Ele simplesmente foi um corte de gasto. Olhou para o salário, é um jogador muito caro, fora da nossa realidade, e aí quem se deu mal foi o jogador. Talvez não tivesse a noção dos problemas que o Cruzeiro estava enfrentando, né, na época. Sabia da dificuldade, mas sabia da grandeza do Cruzeiro, como muitos jogadores foram embarcados nessa, e aí acabou se dando mal. Mas ele nem praticamente deu tempo de mostrar futebol lá no Cruzeiro, não. Foi. Só para contextualizar isso aí. Sim, prossiga aí do que tava falando, que aí. Não, porque assim, é a necessidade que a gente tinha de um zagueiro, porque falaram que o Total. sistema defensivo estava ok, estava tudo bem. Será que ele já levou 19 gols na Série B? Não tem. Pô, não tem como, né, dizer que isso é normal. Pois é. Pois me preocupa muito saber que essa opinião não é minha, não é sua. Porque a gente podia aqui estar muito bem dizendo: olha, não, tá tudo bem, essa zaga aí vai dar certo assim mesmo, né? Você pode ver até analistas que estão em, sei lá, de alguma forma normalizando isso, mas isso não podia ter partido do clube, né? Sabendo da gravidade. Se você olha para minimamente para números e que tipo os times do G4 não tem nem metade dos gols que você tomou e você achar isso normal, dizer que tá tudo bem, aí meu amigo, aí realmente estamos ferrados. E digo mais, a gente precisa de mais um zagueiro. Precisa de mais um. Não pode parar, não. Tem que buscar mais um zagueiro rápido. Tem que ser 2 zagueiros aí. E se a gente quer subir, tem que ser agressivo, tem que ter chacoalhão nesse elenco aí para subir. Para tentar É, subir. é porque a gente fica agora com 3 zagueiros experientes, né? Luiz Otávio, Pagno Sá e o Sidney. O Luiz Otávio, infelizmente, não consegue manter uma regularidade por conta das lesões recorrentes. Pagno Sá em baixa, infelizmente aí quebrando a bola,
contra o Sport foi uma coisa horrorosa. E aí os outros que a gente tem é o David Ricardo, que eu queria que fosse titular, Gabriel Lacerda também oscilando, e Léo Santos ainda não mostrou, né, a que veio, ainda não atingiu o nível ideal. Então, sim, cara, eu acho que precisamos de mais uma contratação. Se viesse aquele zagueiro do Santos, né? Seria uma boa, seria uma boa. Se o Luiz Felipe viesse também, seria excelente. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora busão, bora pro racha.